Olá, pequenos pesquisadores! Estamos na lição de terça-feira. Quanta coisa nós já aprendemos até aqui! Nossa, nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos o significado de o que é republicano, o que é fariseu, o que é hipocrisia, o que é ser um crente do pau oco, o que é ser um crente o quê? De dinheiro falsa, né? Nota falsa. Olha quantas coisas nós aprendemos. E o mais importante é como você deve fazer a sua oração, como você deve conversar com Deus. É aquele que criou tudo, né? Criou o universo, criou o céu e a terra. E o Senhor, ele fala aqui em Lucas e ele explica qual das duas orações que chegou ao céu com cheiro suave. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos começar a nossa lição: justiça própria ou hipocrisia. Na história do fariseu e do publicano, vemos duas atitudes diferentes que nós, como os cristãos, muitas vezes demonstramos. A primeira é o orgulho e a justiça própria. Como? Você se achando, né? Ah, porque eu tenho dinheiro. Ah, porque eu dou o dízimo. Ah, porque eu ajudei os necessitados. Ah, porque eu ajudei os pobres, né? Nossa, tinha um mendigo lá todo fedido, eu levei ele para casa, ele tomou um banho, dei uma comida, porque eu sou o melhor cristão do mundo. E é aí que você se engana. Porque se você se vangloriou, se você ficou se achando porque fez uma boa ação, o que aconteceu? Você deixou o espírito de Satanás entrar em você, entrar na sua mente e se manifestar. A primeira é a do orgulho, justiça própria, também conhecida como hipocrisia, e a outra é a humildade e desconfiança de si mesmo. Então aqui, na oração de número 1 do fariseu, nós temos o quê? A justiça própria e a hipocrisia, certo? E na oração de número 2, nós temos o quê? A desconfiança de si mesmo e a humildade. Agora sejamos sinceros, se temos sido orgulhosos como o fariseu, gostaríamos que Jesus nos ajudasse a mudar e nos tornar humildes e dóceis como o publicano? Isso é possível? Sim. Na verdade, Jesus tinha um discípulo que ao mesmo tempo era orgulhoso e hipócrita. Sabe de quem nós estamos falando? De Pedro. Mas esse discípulo se tornou amável e humilde. Seu nome era Pedro. No princípio de sua caminhada com Jesus, Pedro se achava forte. Ele fala, não, eu sou um cristão, sou muito forte. O inimigo não tem poder aqui do meu lado, não. Deixa ele chegar aqui que eu derroto ele. Pedro era assim, ele era autoconfiante, né? A justiça própria. Não, porque eu vou lá, pego a espada e passo naquele outro ali. Ou eu vou lá e dou uma resposta para aquele outro discípulo ali que ele vai ver, ele vai chorar uns 3 dias. No princípio de sua caminhada com Jesus, Pedro se achava um valentão. Como fariseu, ele se achava melhor que os outros discípulos. Jesus disse a todos os seus discípulos que eles se escandalizariam por serem reconhecidos como seus seguidores. E Pedro ficou, como assim? Não faz sentido isso. Eu? Jamais, Pedrinho, jamais vou me escandalizar. Pedro arrogantemente disse, ainda que todos te abandonem, Senhor, eu não te abandonarei. Essa frase é uma frase muito linda, mas é uma frase dita da boca para fora. Quando Jesus estava falando com os discípulos, Pedro foi impulsivo e ele não pensou no significado profundo que tem essa frase. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Hora de pesquisar. O que Pedro fez poucas horas depois de ter dito essas palavras cheias de arrogância? Vamos ler lá em Marcos? Marcos capítulo 14, verso 66. Marcos 14, verso 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse, tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou dizendo, não o conheço, nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre. E o que aconteceu nesse momento? O galo cantou.
E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles, eu tenho certeza. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram: Pedro, verdadeiramente és um deles, porque também tu és o quê? Um galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Eu não conheço este homem de quem falas. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Aí Pedro caiu em si. Mas por que todo aquele momento ele estava falando aquelas palavras e ele não se deu conta? Por que, pequenos pesquisadores, a arrogância, a justiça própria e a hipocrisia são atitudes do inimigo, são atitudes de Satanás. E é ele que faz com que nós tenhamos esses pensamentos e essas atitudes. Pedro foi um vacilão, exatamente. Pedro confiou o quê? Em si mesmo, na sua justiça própria, no seu orgulho. Não, eu sou um crente tão bom, que eu não assisto filme de terror. Não assisto. No outro dia, lançou um filme lá no cinema. Tá lá você, junto com os seus colegas, né? Assistindo aqueles filmes tenebrosos. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Você não pode sair falando o que vem na sua cabeça. Tá certo? Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro era orgulhoso, mas ele mesmo não sabia. Em apenas algumas horas, uma grande prova lhe sobreveio e ele xingou, praguejou e negou seu Senhor. Não podemos confiar em nós mesmos. Nossa única esperança está onde? Em Jesus Cristo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. E você ainda mais, porque você ainda é uma criança, você está crescendo, a sua mente ainda está formando. Então, quando você fala assim, não, hoje eu não vou mentir, porque, olha, faz uma semana que eu não falo nenhum palavrão, não falo nenhuma palavra feia, não menti para os meus pais. Eu sou um ótimo filho, um ótimo cristão. Nessa sua soberba, nessa sua arrogância, você não está sendo humilde. Satanás o quê? Se aproveita, porque ele vai olhar a sua fraqueza e quando você menos espera, você falou um palavrão, você mentiu para os seus pais. Então, pequenos pesquisadores, vocês precisam estar o quê? Em oração. Todo dia quando você levantar, você deve fazer o quê? Orar ao Papai do Céu. Vamos continuar. Número 2. Que tipo de olhar Jesus dirigiu a Pedro após ter negado a seu Senhor? O que Pedro fez? Então, primeiro nós vamos sublinhar que tipo de olhar Jesus dirigiu a Pedro. Foi um olhar tipo assim. Acredita, hein, Pedrinho? Olha, você me envergonha, viu? Você, olha. Aquele olhar assim que às vezes a gente faz, né? Não foi. Porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Aqui na terceira linha diz o seguinte, que era um olhar misturado de amor e compaixão por Pedro. Então, vocês vão sublinhar aqui, ó. Cristo olhou para Pedro sob aquele olhar aflito, né? Em que se misturava amor e compaixão por ele. E o que Pedro fez? Pedro saiu, olha, em continuação aqui. Saiu e chorou amargamente. Aquele olhar de Jesus disse tudo para ele. Pedro, você não pode ser assim, meu filho. Você não pode abrir uma brecha para o inimigo com aquele olhar de amor e compaixão. Foi pela presunção que Pedro caiu e por arrependimento e humilhação seus pés foram firmados novamente. No relatório de sua experiência, todo pecador penitente pode achar o quê? Encorajamento. Número 3. Jesus provou Pedro após sua ressurreição para ver se ele estava realmente arrependido. Como Pedro demonstrou ser um homem mudado? O que diz lá em João, capítulo 21, 15 a 17? E complete as palavras que faltam no versículo. Aqui é uma outra versão, é na versão NTLH. É da nova tradução da linguagem de hoje. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então, na primeira parte aqui, para completar, nesse risquinho, vocês vão escrever ama. Então Pedro ficou como? Triste. Vocês vão escrever triste. Por Jesus ter perguntado quantas vezes? 3 vezes. Você me ama? E respondeu: o Senhor
sabe tudo e sabe que eu amo, Senhor. E Jesus ordenou: toma conta das minhas ovelhas. Olha a diferença da resposta de Pedro, pequenos pesquisadores. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E ele não ficou assim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E deu risadinha, não. Ele sabia muito bem o que ele tinha feito. Né? Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou como? Ficou triste. Senhor, eu te amo, né? O Senhor sabe tudo, sabe que eu o amo. E Jesus ordenou: toma conta das minhas ovelhas. Muito bonito. Findou aí sua confiança própria, né? Que foi a de Pedro. Nunca mais foram repetidas as velhas afirmações de autossuficiência. O que significa ser autossuficiente? Quando você usa a palavrinha eu. Eu posso, eu vou, eu consigo, eu faço, eu sou bonito, eu sou melhor. Então, essas são as palavras de autossuficiência. O prepotente e autoconfiante discípulo, uma vez inquieto, se tornou suave e contrito. Dali em diante, seguiu seu Senhor em abnegação e sacrifício. Muito bem, chegamos ao final da lição de terça-feira. Então, um abraço bem apertado para você e até amanhã. Tchau, tchau.